Bom dia, boa tarde. Hoje iremos iniciar um novo conteúdo, certo? De revisão, que no caso é sobre matéria. E antes de começar, eu queria dar um pequeno aviso, né? Que provavelmente esse pode ser um dos possíveis últimos vídeos que eu vou estar postando, no caso sendo gravado por mim. Pelo fato de que minhas aulas já vão iniciar amanhã, né? No caso. E por isso vou ter mais dificuldade, no caso, para estar realizando as gravações. Peço a compreensão de vocês, certo? Sempre que possível eu vou estar gravando, porém vai ser mais complicado para mim, certo? Bom, vamos dar início então à aula de hoje, né? Que no caso vai ser sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, né? Vamos dar aqui início, né? Para ter início a gente precisa saber o que é mistura, que no caso é a união de duas substâncias. Um exemplo bem clássico a gente tem no caso é a água com areia ou água com terra, que vai dar lama. Ou seja, a lama em si é uma mistura, certo? E o que é substância? Substância é tudo aquilo que forma as coisas à nossa volta, né? Um exemplo que a gente pode ter, né? Que eu citei três aí no caso, que é água, gás, oxigênio e açúcar, certo? No nosso dia a dia, a gente pode encontrar, a gente realiza diversas misturas, certo? Um exemplo que a gente tem bem clássico também é no caso quando estamos na cozinha, né? No caso os pais de vocês realizando fazendo almoço, né? Quando mistura água, sais e proteína, certo? Aí a gente vai ter uma mistura, que pode ser o bife, no caso, como eu coloquei. No lanche da escola também, quando tem água, sais e vitamina, que no caso vai ser a fruta, é uma mistura também. E quando também, né, perdemos líquido, que no caso o suor, que é água mais sais, que é igual a suor, que no caso também é uma mistura, ok? A gente possui três tipos, né, de mistura, como vocês já devem estar sabendo, que no caso é a líquida, né, a gasosa e a sólida. Um exemplo de cada que a gente pode ter, no caso é bem clássica, é água com sal, que a gente vai ter uma mistura, água com açúcar e água com óleo. A gente tem aqui no caso misturas homogêneas e também heterogêneas. Outros exemplos aqui no caso de gás é gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio. E exemplo de sólido, no caso temos ferro, mais carbono, silício, enxofre e fósforo, certo? São exemplos de matérias de misturas líquida, gasosa e também sólida. Bom, o que é mistura homogênea? Mistura homogênea é quando a gente há duas substâncias junto, porém a gente não consegue enxergar, né? Um exemplo que a gente tem aqui no caso é da água com açúcar. A gente coloca em um recipiente e a gente não consegue ver se tem realmente essas duas substâncias, ou seja, isso se torna uma mistura homogênea, certo? Que no caso a gente não consegue perceber que tem duas substâncias. Bom, um outro exemplo que a gente tem no caso é da água mineral, onde vai ter sais e também outras substâncias, porém a gente não consegue ver realmente que tem essas substâncias. É uma mistura também homogênea, certo? Este é um outro exemplo que a gente tem. Bom, passando para a questão da mistura heterogênea, ela ocorre quando duas substâncias entram em contato e a gente consegue ver a olho nu, certo? Que no caso sem o uso de nenhum aparelho. Um exemplo bem clássico que a gente tem é quando a água e óleos entram em contato, né? O óleo, por ser menos denso, fica na parte de cima, enquanto que a água, por ser mais densa, fica na parte de baixo, certo? Comparando as duas substâncias, né? A gente vai ter aqui, ó, no caso, o primeiro exemplo, a água com sal ou açúcar. A gente não consegue ver se tem realmente as duas substâncias. Já nesse exemplo de agora, da água com óleo, a gente consegue ver, né? E aqui a gente consegue ver, né, que tem duas fases, certo? Uma com óleo e a outra com água.
Já aqui nessa parte de baixo a gente só consegue ver uma fase que não, né? Já que não conseguimos diferenciar o sal da água. Esse outro exemplo também, que é da mistura heterogênea. Aqui do lado a gente vê a água com óleo. E nesta outra imagem a gente pode observar gasolina em cima, que também é menos denso do que a água, fica por cima. Embaixo a gente pode observar a água, certo? Que também é um exemplo de mistura heterogênea, certo? Bom, nessa parte aqui é só para mais falar um pouco sobre as fases, né? Como ter uma substância, duas substâncias dentro de um recipiente, né? Que no caso é o óleo e a água. E eles não se misturam, acaba aqui tendo duas fases, certo? Bom, um outro exemplo que a gente tem aqui, que também é para fazer essa questão de fases, é a do óleo, água e areia, certo? Nesse recipiente a gente tem os três, ou seja, três fases. A primeira, o óleo, a segunda, a água e terceiro, areia, certo? Bom, aqui no caso eu trouxe um exemplo de uma mistura, no caso sólida, né? Que é do granito. Sim, o granito é uma mistura heterogênea, pois possui três elementos, ou seja, três fases, sendo uma o quartzo, feldspato e mica. Eles juntos vão formar uma pedra, que no caso é o granito, certo? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem estar chamando no privado e também no grupo, no caso, certo? A partir de agora vocês vão ter uma atividade onde vocês vão poder responder e fixar mais um pouco do conteúdo, certo?